E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos atendendo alguns pedidos aqui, né? Nós fazíamos alguns devocionais só com áudio e algumas pessoas pediram para a gente continuar. Nós paramos um pouco, né? Mas a gente está voltando de uma forma diferente. Agora nós estamos voltando através dos nossos vídeos, né? Nós estamos estudando aí para trazer o melhor vídeo para você, da melhor forma possível, para você ouvir bem, assistir bem, tá certo? O meu nome é Rodrigo Batista, para quem não me conhece, e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com a minha esposa linda, maravilhosa, Clévia Batista também, e nós vamos fazer alguns videozinhos para edificação da sua fé, para a construção da sua vida, do seu relacionamento, do nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus, tá bom? Lembrando, né? Compartilha aí esse vídeo, esse link com o máximo de pessoas possível. O nosso desejo é espalharmos o Evangelho, as boas novas, os ensinos de Jesus, tá bom, queridos? Tem outra coisa importante também, deixa o likezinho, deixa o positivozinho aí, tá certo? Ative o sininho também para o YouTube entender que está tendo interação, para você receber também quando a gente postar um videozinho, chegar diretamente aí para você, exclusivamente aí para você, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente, muito importante, a importância de servir. Nós vamos aprender com o nosso Senhor Jesus, o nosso maior exemplo. A Clévia, ela vai ler para a gente o texto aí principal. Fique com a gente, vamos juntos aí aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá certo? Vamos lá, meu amor, fica à vontade. É isso aí, gente. Então, pega aí a sua Bíblia e vamos acompanhar conosco. Nós vamos ler o Evangelho registrado por João, no capítulo 13, e nós vamos ler a partir do verso 3, que diz assim: Sabendo este que o Pai o tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Amém? Amém. Amor, é interessante porque naquele tempo era uma função dos servos lavarem os pés dos convidados. Por quê? Porque eles andavam de sandálias, muitos andavam com o pé no chão, né, descalços, muitos andavam descalços. Então, quando eles chegavam na casa de alguém, era comum um servo ou até uma mulher, né? Era uma função também das mulheres lavar os pés dos convidados também. Mas era a função principal dos servos, lavar os pés. E nesse cenário e nesse contexto, como ninguém tomou a iniciativa, nós sabemos que eles gostavam, os discípulos do Senhor gostavam de querer aparecer em algumas ocasiões, né? Eles queriam o lugar de destaque, a gente até vê algumas discussões a respeito disso entre eles. Jesus, para ensinar um princípio para eles, para ensinar uma verdade espiritual, Jesus, ele se veste como servo. E ele mesmo lava o pé dos seus discípulos, ele lava o pé, amor, de Judas Iscariotes, mostrando, dando exemplo, mostrando a importância de servir, mostrando o privilégio de servir. Tiago, o irmão do Senhor, ele aprendeu muito bem com o Senhor, inclusive na sua carta ele começa falando, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, ele era um líder da igreja em Jerusalém. Tiago, ele era um homem relevante, um homem importante na igreja, e mesmo assim ele se apresenta como servo. Ele mostra o privilégio de servir, a alegria, o prazer de participar daquilo que Jesus tem feito. Eu gosto de falar algo importante. A nossa missão, ela é importante. Ela é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra. Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. E nós separamos algumas lições aqui para a gente falar, para a gente conversar a respeito, né, amor? E a primeira lição é a importância de servir, e a Clévia vai falar um pouco para a gente aí, vai nos ensinar um pouco. Tá bom, queridos? Fique com a gente. É interessante isso, porque é a noite da ceia e logo depois Jesus vai ser entregue, né? Ali para ser morto, para ser crucificado, para sofrer e pagar pelos nossos pecados. E o texto, desse texto que nós lemos, no começo do verso vai falando que Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que Deus havia colocado todo o poder, toda a autoridade nas mãos dele, e por isso ele vai e lava os pés dos discípulos. E antes disso o texto vai dizer que, sabendo ele que Satanás, na verdade, já havia colocado no coração de Judas para traí-lo, e sabendo Deus, aí o verso fala, sabendo ele que Deus havia dado todo o poder, ele vai e lava os pés dos discípulos. E como você falou, ninguém queria lavar ali.
Eu fico pensando que estava todo mundo naquele silêncio, todo mundo naquele, e aí, ninguém vai lavar o pé de ninguém, não tem ninguém para lavar o pé, e era um costume deles. Era um costume deles se lavarem ali antes da refeição, então eles estavam comendo sujo, vamos dizer assim, literalmente, porque ninguém queria ser servo, ninguém queria se humilhar. Ninguém queria ser o menor, né? Exatamente. E lavar os pés de todos que estavam ali. E eles eram irmãos, né? Eles andaram 3 anos e meio juntos, estavam ali juntos. Por que ninguém quis fazer isso? E era exatamente por isso, porque havia entre eles essa discussão, como você mesmo falou, havia essa discussão entre eles sobre quem era o maior. Porque, pensa, o mestre deles estava o tempo todo falando que daqui a pouco ele ia embora. Daqui a pouco eles não iam mais ver ele, então eles ainda não tinham entendido o que Jesus estava querendo dizer, e eles ficavam pensando, tá, e aí, quem vai ser o líder? O mestre está falando que vai ser entregue nas mãos das autoridades, né, dos sacerdotes, enfim. Então, quem vai ser o líder no lugar dele? Então, eu não vou lavar os pés. E ficou todo mundo naquela indagação. Então, a importância de servir não é simplesmente porque Jesus falou para a gente servir, mas porque ele nos deu o exemplo. E ele, sendo Deus, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, né, e deu a sua vida por nós, por todos que estavam ali também, e serviu, e fez o trabalho que ninguém queria fazer. Então não é simplesmente porque Jesus deu uma ordem, mas sim porque ele nos ensinou, nós aprendemos com ele, vendo que ele era Deus, a pessoa mais importante, o Deus criador de todas as coisas. Ele falou, não, eu preciso ensinar algo para eles. Sabe, Jesus estava indo morrer, Jesus estava indo embora daqui a pouco, então ele queria deixar uma última lição, algo que ficasse gravado ali no coração dos discípulos. E aí ele ensina essa lição muito importante, que é a de servir. E ninguém melhor que ele, né, para nos ensinar sobre isso, porque ele entregou a sua vida por nós. Então, a importância de servir é justamente por isso, porque Jesus nos deu o exemplo. Então, nós não podemos, né, querer ser superior a ninguém, ser superior ao nosso semelhante, ao nosso irmão, sendo que o próprio Deus, né, nos ensinou essa lição tão incrível, que é de servir e de lavar os pés uns dos outros, né? Muito bom, amor. Você é demais. Queridos, é interessante isso porque nós vivemos dentro de um contexto onde as pessoas querem o lugar de destaque. As pessoas querem serem servidas, né? E Jesus nos mostrou que não. No contexto do reino de Deus, o maior é o que serve. É aquele que serve os seus irmãos. É aquele que está preocupado em fazer com que os seus irmãos cresçam. Isso é interessante, amor. Uma outra lição, a segunda lição que nós separamos aqui, né, e nós queremos compartilhar com vocês é o seguinte: aproveitando as oportunidades. Né, Jesus, ele aproveitou a oportunidade que ninguém queria servir e ele se vestiu como servo e serviu e lavou os pés dos seus discípulos. Fala pra gente um pouco mais sobre isso, amor. Bom, na verdade, servir, quando a gente fala sobre servir, dá até um choque assim na nossa cabeça, porque a gente, meio que na nossa natureza, a gente não gosta de fazer isso, né? Ainda que nós somos servos de Deus, às vezes, quando a gente pensa em servir em algumas áreas, em algumas coisas, a gente tem aquele meio, tipo, tem que ser eu mesmo, não tem ninguém para fazer. E Jesus fez totalmente o oposto. Ele viu uma oportunidade de ensinar um princípio, de ensinar algo para os discípulos. E ali, naquela ocasião, ele lava os pés. E, às vezes, nós fazemos o contrário. Em vez de nós vermos uma oportunidade para servir, para fazer alguma coisa, nós procuramos, na verdade, situações onde nós podemos criticar, ou nós podemos dar opinião, ou nós podemos falar o que deve ser feito, mas nós nunca nos colocamos como uma pessoa que tem que fazer, que tem que ir lá, né, e se fazer disposto a servir, né, disponível. Nós não nos colocamos nessa situação, nós queremos que os outros façam. Nós ficamos sempre olhando a situação e vendo, eu acho que fulano deveria fazer isso. Mas esse é o papel de ciclano. E Jesus não fez isso. Ele viu uma oportunidade em que ele poderia servir, em que ele poderia fazer. E nós precisamos fazer isso no nosso meio, sabe? Na nossa igreja local, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, no que eu posso servir, no que eu posso ser útil. Entendeu? Jesus estava ali nos seus últimos momentos e ele ficou procurando uma situação no que eu posso servir, no que eu posso ensinar, no que eu posso mostrar, revelar a Deus. Foi para isso que eu vim. Acho que era isso que Jesus pensava. Foi para isso que eu vim, foi para ensinar eles. Foi para servir eles. Eu que sou Deus, eu vim para servi-los. Eu vim para ensinar para eles o que eles também precisam fazer com os outros. Eu sei quem eu sou. Eu tenho firmeza na minha identidade. Acho que Jesus pensava isso. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu vou. A Bíblia fala isso. Que ele sabia para onde ele ia, que ele ia voltar para o Pai. E mesmo assim, ele se colocou como o menor. Ele tirou a sua capa
o texto fala isso, que ele tirou a sua capa, deixou de lado e foi lavar os pés dos seus discípulos, para nos ensinar esse princípio de servir aos nossos irmãos e até aquelas pessoas que a gente não quer servir, aquelas pessoas que são ingratas com a gente. Porque servir quem a gente gosta, servir, às vezes, o nosso marido que nos trata bem, servir a nossa mãe, o nosso pai, o nosso amigo, né, que concorda com a gente, enfim. É muito fácil. Que nos elogia o tempo todo, que bate no nosso ombrinho e fala assim, ó, como você é maravilhoso, como você é maravilhosa, aí é fácil. Eu concordo, né? Com você, fácil. Exatamente. Eu concordo com você em tudo que você está falando, aí é fácil a gente, né, servir essas pessoas. O desafio é servir aqueles que não nos servem. Com certeza, porque Jesus mesmo disse, se vocês fizerem só os que fazem por vocês, se vocês cumprimentarem só os que cumprimentam vocês, que glória nisso? Porque vocês só estão retribuindo aquilo que eles fizeram por vocês. Mas o princípio de servir, né? O incrível dessa lição é que a gente precisa servir aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que falam mal da gente, aqueles que nos criticam, aqueles que estão o tempo todo, né, procurando defeito na gente. É esse que a gente precisa servir. Porque você falou no início, Jesus lavou os pés de Judas. Judas estava ali. Pedro, que daqui a pouco iria negar o Senhor 3 vezes, ia dizer 3 vezes, nunca nem vi esse homem, não sei quem é, sai daqui. Jesus lavou os pés deles também. E todos os outros que abandonaram Jesus no seu momento mais difícil, todos eles foram embora, deixaram Jesus sozinho. Mas Jesus lavou os pés de todos eles. Então, por que nós, né, por algum momento, nós podemos achar que somos melhores do que alguém? Muito bom, meu amor, muito bom. E para a gente terminar esse vídeo, a gente quer concluir com o texto que está lá em Mateus capítulo 20, a Cléber ela vai ler para a gente, Mateus capítulo 20, a partir do verso 25, nós vamos ler até o verso 28, é onde a mãe de Tiago e João, ela chega em Jesus e pede para Jesus, né, que os filhos dela sentem um à tua direita, né, Senhor, que meus filhos sentem um à tua direita e o outro à sua esquerda, né, e aí Jesus ele dá uma lição fantástica e importante, mostrando que no reino dele é diferente que no reino dos homens, né, no reino dos homens o maior é o que é servido, mas no reino de Deus o maior é o que serve. E a Clévia ela vai ler para a gente esse texto e vai concluir o nosso videozinho. Lembrando, compartilha aí com o máximo de pessoas, deixa um joinha, tá certo? Ative as notificações e vamos juntos espalharmos o reino de Deus e servir as pessoas. Fala aí, amor, para a gente. Então vamos lá, Mateus 20, do 25 ao 28, Jesus diz assim: Então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Como eu falei, ninguém melhor do que Jesus para nos dar essa lição, porque ele entregou a sua vida por nós. E essa também deve ser a nossa lição, né? Essa deve ser a nossa missão de vida também, entregar a nossa vida em favor dos outros, né? Para que outras pessoas conheçam Jesus e entendam esse princípio, porque o reino de Deus, ele é de ponta cabeça, podemos dizer assim, né? Tem um livro que a gente leu que fala exatamente isso, tem esse o título, o reino de ponta cabeça, porque hoje nós vemos, né, que os líderes, os governantes, eles são servidos, né? Vamos dizer assim, aí Jesus chega para eles e fala, no meu reino não é assim. Não é assim que vocês estão pensando. Vocês estão aí discutindo entre vocês quem vai sentar à minha direita, à minha esquerda, quem é o maior, mas no meu reino não é assim. Se você pensa em ser o maior, se você quer ser o maior no meu reino, você vai ter que ser serviçal, você vai ter que se colocar como o menor e servir aos outros. E lembrando que isso aconteceu antes mesmo da ceia, antes mesmo dessa situação que a gente está falando hoje. E mesmo assim eles ainda não tinham entendido. Mas Jesus mesmo fala, o que eu estou fazendo agora vocês não entendem, vocês não compreendem, mas depois vocês vão compreender. E hoje nós estamos aqui entendendo essa lição de servir aos outros, independente de quem seja, se concorda, se gosta da gente, se fala bem da gente, se fala mal da gente, não importa, eu vou fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer, porque para mim é uma alegria ser como Jesus, eu quero ser mais parecido com Jesus dia após dia. Então, por isso eu sirvo, por isso eu faço aquilo que ele me ensinou. Amém. A gente vai concluir com o verso 28 do capítulo 20 de Mateus. Fala assim, como Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e entregar ou dar a sua vida em resgate de muitos, né? Jesus é o nosso maior exemplo. Deus abençoe, queridos.